atrativos e que merecem maior elucidação. A respeito da pergunta, são direitos humanos, né? Essa questão, essa brincadeira que há sobre direito dos humanos, direitos humanos para humanos direitos, isso aí é uma deturpação que ocorreu ao longo dos anos, acredito eu, pela má informação e até mesmo pela má formação de quem, à frente de canais de telecomunicação e afins, acabaram usurpando o entendimento e propagando essa visão equivocada dos direitos humanos. Mas são direitos humanos e não qualquer outro tipo de definição não se encaixa. Bom, a gente coloca a pessoa em polêmica porque a gente sabe que a pessoa é preparada, né? Então, para isso e está disposta a responder, por isso está aqui, né? Como é aberto o nosso espaço para discutir qualquer tipo de assunto, inclusive com posições contrárias também. É só entrar em contato conosco aí pelos nossos canais, né? Que é muito fácil também para a gente poder agendar e marcar aqui. Isso é importante. Mas para a gente desmistificar, né? Então esse conceito, né? E essa brincadeira que já deixou de ser brincadeira, como você falou, né? A partir do momento que a mídia usa desse termo, alguns setores da mídia, a partir do momento que autoridades, como aqui em Taubaté já aconteceu, sobe na tribuna e também usa esse tipo de expressão, né? Acaba passando a tornar-se um conceito, às vezes, da sociedade, como você falou, de forma equivocada, né? Mas o que são exatamente os direitos humanos? Os direitos humanos, a definição melhor que a gente tem, direitos humanos são a soma dos demais outros direitos, sejam eles civis, políticos, econômicos, coletivos, individuais. Toda a soma dos direitos é resultado dos direitos humanos na luta através da história. Só um parênteses, aproveitando o que você falou, a respeito de subir em tribuna e tudo mais, aí entra uma questão que eu entendo, eu particularmente, e outros colegas que a gente conversa bastante, uma questão cultural. Né? A nossa sociedade não é dada à leitura, então, ainda mais agora com rede social, né? As pessoas leem o título ou pegam uma informação, não averiguam, pega aquela informação do jeito que recebeu e repassa, né? Então isso começou, os direitos humanos passou por isso, pelos canais de televisão, ali no começo dos anos 2000, né, que teve uma grande propagação daquele tipo de programa policial, as TVs faziam até concorrência e concorrência dos termos, né? E isso veio conforme o tempo e ficou, e é muito difícil a gente desencruar isso das pessoas hoje, né? A gente tem candidatos à presidência aí que talvez não tenham uma melhor definição do que são os direitos humanos, tem ditadura, enfim, é um outro aspecto. Mas eu acho que passa muito pela falta de hábito da população em ler, porque ninguém quis saber o que é. Pegou lá o que o rapaz falou na televisão, e aí quando acontece uma situação similar, ele propagou o discurso que ele viu. E isso, em efeito dominó, traz à sociedade hoje uma noção equivocada dos direitos humanos. E como eu disse, direitos humanos refere-se à soma de todos os demais outros direitos da pessoa, até aqueles direitos inerentes à sua vontade. Você nasceu, você adquiriu esse direito. Não dá para você transferir, abrir mão, dizer que não quer. É seu de qualquer maneira, né? Então, é muito além do que a sociedade num comum conhece e sabe a respeito dos direitos humanos. Os direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que eu acho que norteia, o documento que norteia é isso, né? Sim. Surgiu logo após duas guerras, né? Que acabaram aí com os direitos das pessoas. E precisava a sociedade, o mundo, restabelecer esse direito, né? Eu gostaria que você falasse um pouco desse contexto histórico. Os direitos humanos, o primeiro registro que a gente tem, ele é dado de antes de Cristo, por volta de 590 a.C., né? Houve Ciro, foi um rei persa, que após a conquista territorial da Babilônia, ele esculpiu em um cilindro alguns ditames daquela sociedade. E Ciro, então, estabeleceu que todos os escravos a partir dali eram livres e que todos teriam liberdade religiosa. Então, se dá aos direitos humanos o primeiro registro oficial
oficial o chamado Cilindro de Ciro, de 500 a.C. Depois disso a gente passa um bom tempo até a chegada da petição de direitos no parlamento inglês, em que foi destinada ao rei Carlos I um documento contendo uma série de direitos para limitar o poder do monarca sobre as ações que ele tinha. Algumas ações ali, esse documento estabelecia que o parlamento precisaria aprovar, né? Depois de algum tempo, a gente passa aí em 1776 pela independência dos Estados Unidos, né? Onde foram, através da guerra, da batalha contra a Inglaterra, conquistou-se a independência, e nessa Carta de Independência há registros de direitos estabelecidos, individuais, direito até a se insurgir contra o Estado governador. E depois esse movimento americano influenciou diretamente o movimento francês, da Revolução Francesa em 1789, né, com a famosa queda da Bastilha e a liberdade, igualdade e fraternidade, que eram os pilares da Revolução Francesa. E tem-se a Revolução Francesa hoje talvez como o maior e o mais importante momento dos direitos humanos no mundo. Depois a gente já passa para algo mais contemporâneo, uma criação da ONU, a Declaração dos Direitos do Homem. Então os direitos humanos, ele vem ao longo da história e sempre atrelado a um marco. Na maioria delas, algum tipo de revolução. Porque, tirando o Ciro lá atrás, a Revolução Americana, a Francesa e a petição de direitos do parlamento inglês, elas vinham da sociedade a se insurgir contra um autoritarismo que eles recebiam, seja do monarca, seja do colonizador, algo do gênero. Então, os direitos humanos, ele vem sempre lutando. Cada movimento desse trouxe uma conquista maior. Nos Estados Unidos, o direito à felicidade foi estabelecido. O direito a se insurgir contra o Estado foi estabelecido. Na França também foi estabelecido que o cidadão podia se manifestar, podia discordar do Estado, né? O que não era concebido até então. Então vem sempre atrelado a algo contra o Estado, algum abuso do Estado sobre a população, sobre o seu cidadão, que a população conseguiu nesses fatos se unir e conquistou esse direito junto ao poder, junto ao governo. E depois disso, claro, sempre atrelado a outros direitos, né? Ao longo da história, e que faz com que os direitos humanos sejam o que a gente sabe que é hoje. E hoje, como que ele é estabelecido? Existem regras, tratados? Existem tratados internacionais diversos, né? A gente tem o Pacto São José da Costa Rica, que talvez seja o mais famoso dele, que trata de direitos humanos. Só que assim, o que é importante esclarecer, eu sempre gosto de dar exemplo para fixar. Os direitos humanos, você não consegue pegar apenas uma cartilha e definir artigo 1º, artigo 2º, não é assim. O fato eu sempre falo que a minha definição de direitos humanos, o que são direitos humanos para você? Falam tudo. Como tudo? Tudo. O seu direito de expressão, a sua individualidade, o seu domicílio, o seu devido processo legal, todos são direitos humanos, abarcados ao longo da história. Direito de ir e vir, né? Direito de ir e vir. Tudo. Sem ser incomodado. O direito de imprensa, o direito à publicidade. Então tudo é resultado da luta histórica dos direitos humanos. A nossa Constituição hoje, do preâmbulo ao artigo 6º, ela é baseada em convenções de direitos humanos. Ela dá as garantias, ela dá os princípios do Estado, os objetivos do Estado, os direitos individuais, né? O famoso artigo 5º, com todos os seus incisos. Então, isso é baseado em direitos humanos. Nos direitos humanos você não consegue achar um ponto só. É todo o que se refere à sua liberdade, principalmente, é fruto dos direitos humanos. E as liberdades são só as liberdades individuais? Não. Os direitos humanos, eles contemplam a liberdade coletiva também, né? A gente fala que se você não é parado hoje na rua pela polícia, colocado em um camburão e levado à delegacia e preso,
sem nenhum motivo, deve-se aos direitos humanos. Né? Toda essa questão do Estado passar a ter regulamento para fazer a condução das coisas é o número dos direitos humanos. Você acho que pode falar melhor que eu, porque eu não sou do tempo da ditadura, né? Quando eu nasci já não existia tanto. Pois, eu nasci em 77, então bem na época dessa... Bem na época do regime militar. Então, o preâmbulo da Constituição, ele diz que respeita a liberdade, a igualdade, todos os direitos inerentes à pessoa em seus artigos subsequentes, justamente por ter vindo de muitos anos de ditadura militar. Né? O aspecto mais rígido da legislação brasileira quanto à tortura é reflexo do regime militar. Né? Então são questões que passam daquela questão de preso ou de criminoso, em que é aplicado hoje, direitos humanos é para bandido, é para preso. Não é, ele é para todo mundo. Então, se a pessoa que está assistindo essa entrevista na casa dela, graças aos direitos humanos, né? Que lá da Revolução Francesa, lá da Revolução da Independência Americana, veio até hoje e consegue estipular a sociedade do jeito que ela é. Eu concordo com você, entendo as pessoas, porque em um momento a aplicação desses direitos, a defesa desses direitos, ficou muito atrelada ao sistema penal, sistema carcerário, a rebelião, e isso corroborou a deturpação dos direitos humanos. Mas a gente tem que fazer sempre o alerta de que não é só isso, não é para isso, e resgatar o conceito fundamental dos direitos humanos, que é a liberdade de todos os seus direitos, sejam civis, políticos, econômicos, coletivos e individuais. Mas quem na sua concepção seria aí o responsável por essa deturpação, né, de hoje uma grande parcela da sociedade, que a gente não consegue mensurar em números, mas acreditar que direitos humanos é só para bandido, é só para preso, né, é só nesses casos? É a mídia, é o próprio movimento de direitos humanos que não soube se posicionar e dizer, olha, nós somos direitos humanos e estamos aqui garantindo o seu direito também enquanto cidadão? O governo, ou existem outros fatores? Eu acho que a gente não consegue nem devemos apontar um único equívoco, né? Essa é uma coisa que vem com o tempo, e eu particularmente acredito que a gente vive num país novo, né? Até muito pouco tempo atrás você não via a população engajada com certas coisas, né? A gente teve lá as diretas já, depois passaram-se anos sem uma grande mobilização, e antes da direta já também nunca teve nada muito efusivo contra algo. Então acho que o brasileiro começa a se politizar um pouco mais agora, começa a buscar um entendimento da questão geral de um pouco tempo para cá. Então, se a gente falar somado à ignorância, e eu falo ignorância do ignorante, do termo da palavra, né? Aquele que ignora e não do sentido que foi dado popularmente, somado à grande questão da TV, né? Que a gente tinha, como eu disse antes, existiam programas que rivalizavam, sempre falavam isso, o apresentador falava isso toda hora, e a falta da busca pelo saber, somado, claro, aí eu concordo com você, quando os defensores dos direitos humanos, as instituições, pecaram um pouco, né? Deixaram passar um pouco o tempo de se elucidar melhor do que se trata, né? E talvez uma campanha menos forte também por parte do governo, por parte de incentivo, que isso seja ensinado em escolas e outros abrigos e Fundação Casa e afins. Isso tudo soma e dá essa disparidade hoje que a gente tem de quem conhece um pouco, quem defende e quem não tem ideia. Porque o grande problema é que a sociedade hoje tem muita gente falando coisas que ela não tem ideia do que ela está falando. Isso não é só direitos humanos, mas a gente vai se focar nos direitos humanos. Mas então a pessoa acaba esticando o assunto, acaba dando opinião própria em cima de coisas que você não tem conhecimento técnico para aquilo. E também não dá para, quando a gente tem o conhecimento técnico, se você vai expor, uma que você acaba sendo massacrado e outra que muito técnico não atinge o objetivo, que é
que é fazer o cidadão entender, né? Acontece muito, por exemplo, um tempo atrás eu tive um colega que me falou, quem estava no almoço, ele falou, o meu cliente, uma vez ele me falou para mim que ele ia votar no candidato X, que ele acha que tem que matar todo mundo e tal, aquela coisa toda. Algum tempo depois, essa mesma pessoa foi denunciada por um crime que ela não cometeu. Né? Aí foi, virou réu, respondeu um processo e ao final do processo o colega comprovou que não foi ele que cometeu. O processo, o devido processo legal, é originário dos direitos humanos. Né? Então esse cidadão que era contrário, efusivamente, chamava de direitos dos humanos e tudo mais, ao fim do processo ele confidencializou ao colega que realmente eu entendi do que se trata. Né? Não é só esse negócio de criminoso. A gente tem que deixar muito bem especificado que não é só isso. Isso é uma ponta, é uma parte. Porque também não é porque a pessoa está reclusa que ela tem que ser maltratada. Né? Só um parênteses, a prisão, ela tira do indivíduo o segundo bem de direito mais tutelar, que é a liberdade. É a vida e a liberdade. Né? Nenhum dos dois são direitos absolutos, mas a vida e a liberdade. O Estado não pode tirar a vida, então ele restringe a liberdade. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ficar sem comer, sem beber, amarrado, porque isso são outros direitos, incluindo os direitos humanos, conquista dos direitos humanos. Né? Então, você restringe a liberdade. Você não pode restringir outros direitos da pessoa. Então, você não pode submeter a outros tratamentos que não o mínimo considerado digno, e eu garanto para você que o mínimo ainda deixa muito a desejar. Né? A gente sempre que é difícil ter esse tipo de debate e esse tipo de tratamento, mas o ideal sempre eu falo que é levar alguém à unidade prisional. O cheiro é ruim, a acomodação é ruim, a condição é ruim. Então, muita gente que eu já vi, que faz parte da pastoral, né, e movimentos que ajudam os sentenciados, falam, nossa senhora, não dá para deixar um cachorro aí dentro. Então, é uma sala com 40, com 30, com 20. Então, e essa pessoa não sai de lá recuperada, né? Mas isso é um outro assunto. Eu só estou fazendo um parênteses porque eles estão interligados, né? Porque a pessoa acha que o direitos humanos defende só isso. Não defende só isso. A pessoa defende os direitos humanos por isso. Por ser nessa condição, os direitos humanos têm que fazer a defesa. Né? Se deixar lá, quem vai defender? Né? E para não chegar a esse ponto, né, ao ponto da restrição da liberdade, existem uma série de medidas também em que os direitos humanos estão envolvidos, né, que criam uma rede de proteção na sociedade, né? Como, por exemplo, estatutos que foram criados agora, como agora não, mas já há algum tempo, como o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, o direito do consumidor, né? Eu gosto de um outro exemplo, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha talvez seja o melhor e maior exemplo dos direitos humanos que a gente tem no Brasil. Né? A Lei Maria da Penha, para quem não sabe, ela foi instituída devido a uma determinação era estabelecida no Pacto Social da Costa Rica, o Brasil não cumpriu. A Maria da Penha, ela apanhava do marido, ela apanhava do marido, ele deu um tiro nela uma vez, deixou ela paraplégica, depois ele tentou matar ela afogada na banheira. E ela se socorria da polícia, do judiciário, não tinha resposta, conseguiu levar a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, onde lá foi determinado, como o Brasil é signatário, foi determinado que atendesse e realizasse a legislação de proteção à mulher. Dali surgiu a Lei Maria da Penha, que a gente conhece e que é tão importante nos dias de hoje, né? Para a proteção da mulher e também não só da relação de marido e mulher, né? Da relação familiar da mulher. Então é extremamente importante e é oriundo dos direitos humanos. Eu acho que é o maior exemplo porque todo mundo conhece, todo mundo sabe, todo mundo defende, né? A grande movimento de defesa da Lei Maria da Penha hoje em dia é bastante forte, bastante importante. Então eu sempre falo da Lei Maria da Penha para exemplificar. A Lei Maria da Penha é oriunda dos direitos humanos. Bom, em nosso país,
via de regra também, vemos várias infrações, né, dos direitos humanos. Quais são as mais frequentes, aquelas que apresentam maiores situações de violação? Olha, a gente pode ter uma interpretação diversa, né? Por exemplo, em um processo judicial, se o magistrado não conduz ao devido processo legal, indiretamente você tem ali uma ofensa aos direitos humanos, porque o devido processo legal é um direito garantido, né? Você tem, às vezes, o cerceamento da liberdade do indivíduo sem o devido embasamento, é uma infração de direitos humanos, né? Você tem a restrição política, econômica. Eu não consigo mensurar para você 1, 2, 3 ou 4 direitos, porque o país é muito grande, então, e nós temos invasão aos direitos humanos todo santo dia. As prisões sem mandado, as insurgências processuais, né? Então você tem diversas outras questões, a liberdade quando ela é tolhida. Então você tem muita coisa que a gente pode ponderar e apontar como infração aos direitos humanos. E eu não queria especificar uma ou duas. A questão penal talvez seja a mais famosa delas, né? Que a gente vê sempre na televisão, em jornais, que é o que gera debate, né? Mataram a fulano, mas também o motorista morreu e o PM morre e ninguém fala nada. São situações diferentes, né? A gente precisa aprender a discutir cada fato como ele é. A gente tem uma mania, a gente percebe que a sociedade, você começa a discutir uma coisa e o contraponto do outro é uma coisa parecida ou ligada a esse primeiro ponto, mas que não é efetivamente a mesma relação, né? Eu cito como exemplo o caso da vereadora do Rio de Janeiro. A mulher foi assassinada, né? Isso é uma coisa, mataram ela. Aí já começaram, logo sai que foi a PM, logo sai que mas mataram só ela, o motorista também morreu e ninguém fala do motorista. Aí vem e fala, não, mas mataram ela, o motorista, e morreram tantos PMs no estado esse ano. São coisas diferentes. Cada um tem a sua posição, a sua função. Você não pode equiparar a morte de um parlamentar, né, que ajudava os policiais, inclusive, ficou comprovado isso, e tentaram... Quer dizer, inclusive tiveram, né, a mídia, amigos mais próximos, gente ligada a ela, teve que fazer um levantamento, né, dessas ações e trazer à tona para a imprensa para minimizar, né? E mostrar que ela não era aquela pessoa que estava, segundo alguns setores defendiam, que estava defendendo traficante, por exemplo, no Rio, né? Pelo contrário, né? Teve que fazer o trabalho todo e chega a ser um pouco absurdo ter que fazer um trabalho para provar que a pessoa fazia o certo, né? A gente tá vivendo nesse ponto, você tem que trabalhar para falar, ó, ela fazia o correto. Então foi assassinada uma parlamentar que tinha trabalho efetivo. Infelizmente, o motorista foi alvejado também, veio a falecer, mas ele entra para a estatística normal, né? A gente costuma falar hora errada no lugar errado, né? E o policial também é uma questão que infelizmente faz parte da função dele. É ele quem nos protege, quem protege a sociedade, né? É atividade de risco a dele. Então são situações diferentes. Todas devem ser investigadas, todas devem ser solucionadas. Mas o que aconteceu com cada um é diferente, né? E isso acontece em demasia porque o Estado falha. Exatamente, porque o Estado falha. Aí a gente vai entrar num outro aspecto da falha do Estado, do quanto isso corrobora e ajuda. Eu só quero deixar claro uma coisa sobre direitos humanos, que ninguém defende bandido, ninguém vai ligar pro Batman quando roubar a sua casa. Eu sou amigo de policiais, eu advogo para policiais, então, e defendo os direitos humanos deles também, né?
Então, o que as pessoas têm que entender, direitos humanos não vê A, B, C. É o direito de todo mundo. O seu, o meu, do policial, do vereador, de quem está preso, é de todo mundo. Não há essa distinção. Então ninguém tem bandido de estimação, ninguém vai ligar pro Batman, como a gente vai falar, ninguém vai fazer nada de ou pegar um bandido e levar para casa, né? Não tem nada disso. A defesa é dos direitos humanos. Senão seria direito do André, direito do Felipe, né? É de toda a humanidade. Isso não é só no Brasil, é em todo o mundo. O debate dos direitos humanos ele é mundial. Fóruns e mais fóruns, debates à ONU, Comissão Interamericana, então são coisas mais profundas do que só esse negócio de cadeia e não cadeia, sabe? Você falou também da questão aí, né, que o Brasil é signatário de vários, né, tratados dos direitos humanos. A gente também acompanha aí noticiários internacionais que tem países que não são, né? Por que dessa dificuldade? O que atrapalha? Onde no mundo os direitos humanos têm mais dificuldade para serem aplicados e contemplados? A questão dos tratados, aí a gente tem uma posição que é uma coisa que varia conforme cada país e cultura, né? A cultura de cada país. Por exemplo, nos países de origem árabe, os muçulmanos, eles têm uma outra conduta de penalização, né? Existe ainda a chibatada, existe ainda o apedrejamento, né? Alguns ainda na África corta-se a mão. Então isso dificulta muito, porque aí a gente entra num conflito entre o que vem da cultura deles e o que vem querendo e que os direitos humanos pregam, né? Muitos países da África são oriundos de ditaduras seculares, não, mas de décadas, né? A maioria deles, ou os que são de república e as eleições são totalmente fraudadas para se manter o presidente, que faz uma ditadura indireta. Então se resiste muito a isso, a conseguir entrar no país, a conseguir difundir, né, convencer, porque você sabe que em poderes ditatoriais aqui é meu, né, você vai para lá, aqui não. Então acontece esse tipo de... Essa é a maior dificuldade cultural que se enfrenta em estender isso ao mundo todo. Quem são os profissionais aí que são envolvidos em direitos humanos que são mais perseguidos no mundo? A gente vê aí, por exemplo, aqui no Brasil, né, missionários, né, que foi o caso da missionária Dorothy, né? Jornalistas, né, que são muito perseguidos, advogados, né, também. Quais são os profissionais que têm uma maior cuidado e em que tipo de situações que eles se veem envolvidos que acabam até perdendo a vida por defender esses direitos? Eu acho que não existe uma profissão só, né? Que é perseguido pelos direitos humanos. Eu acho que qualquer ser humano, qualquer pessoa que milite nessa área, que vá se insurgir contra os abusos, ela vai acabar sofrendo um tipo de retaliação até dentro da própria casa, dentro da própria família. E isso por quê? Cai lá naquilo que a gente falou no início, por desconhecimento da matéria, por não conhecimento do que se está abordando, do que se está falando, né? Então, às vezes você enfrenta a resistência dentro da sua própria casa, dentro do seu núcleo de amizade, e eu acho que independe da profissão. Sempre que alguém busca algo contra a maioria, né, ou tenta implantar algo contra a maioria, melhor dizendo, que não é do conhecimento da maioria, acaba tendo dificuldade. Mas como eu disse, a gente é um país novo, não gosto de comparar o país, o Brasil, a Estados Unidos, a Europa, que são países milenares, né, de outra concepção, de outra cultura. Não gosto desse tipo de comparação, acho que a gente tem que viver cada um com a sua realidade, buscar melhorar a sua realidade. Os direitos humanos nos últimos anos, mesmo que seja de uma maneira equivocada, ele ganhou notoriedade, ganhou crescimento, e a gente tem que aproveitar essa notoriedade, esse conhecimento, aproveitar os espaços como o seu aqui, para sempre que puder falar, sempre que puder pregar, né, a exatidão, o direito real dos direitos humanos que busca, a gente tem que fazer. Eu dei aula sobre direitos humanos
E eu sempre falo para os alunos que a gente, quando começa as aulas, todo mundo tem aquele, eu brinco que todo mundo tem aquele dateninha dentro, né? E a hora que acaba, ou você tirou o datena de vez, ou ele tem que estar bem pequenininho, né? Porque a gente tem que passar um entendimento exato, correto da condição. Pois é, quando ele fala do Datena, a gente lembra também do Marcelo Rezende, que era da nossa profissão também, jornalista. Inúmeras. Complicado é a teoria da agulha hipodérmica, né, que eles aplicam, né? Às vezes transformam uma imagem, você está até conversando com o colega aqui, pega um helicóptero sobrevoando um bairro de periferia e um carro da polícia andando no meio da rua ali, normalmente, e fica 1 hora, que é o tempo que nós temos aqui, somente mostrando aquela imagem repetidas vezes, vai injetando na cabeça da pessoa que está acontecendo alguma coisa no bairro, acontecendo alguma coisa na cidade, a violência está aumentando, etc. E às vezes nada, né? Como várias vezes já foram desmentidos aí. E que a solução é matar uma pessoa. Pois é, quer dizer, vai criando um estado de tensão, né? Permanente, que é o pior. Esse estado de tensão que as pessoas vivem hoje acabam prejudicando essa aplicação também dos direitos humanos no nosso país. O medo, por exemplo, a pessoa hoje não se reúne mais em praça, tem medo de repente, em tempos, né, de ditadura aí, Temer, né, medo de se reunir em sindicatos, reunir em grupos sociais. Isso acaba prejudicando esse fortalecimento dos direitos humanos? Prejudica, André, prejudica porque a gente precisa que a pessoa queira ouvir, né? Você não consegue difundir algo, explicar algo se a pessoa não quiser ouvir sobre aquele tema. E esse clima de tensão, essa questão, eu falo não só criminal, a gente vê esse ano de 2018, é ano de Copa, mas é ano eleitoral, né? Então você já vê nas redes sociais uma briga, Bolsonaro, Ciro, e as pessoas defendem os seus candidatos com uma voracidade muito forte, né? Que não é adequada, que não é ideal, e você não consegue falar com a pessoa também. Por quê? Ou o cidadão tende a se retrair e não ouvir, ou ele está tão alterado, vamos dizer assim, tão fora do seu seio comum, que ele não aceita ouvir a opinião contrária. Então, se ele tem embutido a ele que a solução é matar todo mundo, que a solução é armar a população, é difícil você tirar isso dele. Porque ele vem de um tempo já pensando naquilo, achando aquilo positivo, né? Aí essa pessoa que tem essa concepção, ela tem que se predispor a falar, não, vamos ouvir o que esse cara está falando aqui, né? Será que é isso mesmo? Será que a arma vai fazer? Será que não vai? E essa atitude de ponderar os lados, que é o que está mais em falta. Seja por qualquer motivo, seja porque defende muito o seu, ou seja porque não está tão retraído que não acredita que aquilo vai resolver, né? Também tem esse lado. A pessoa às vezes se retrai e deixa o negócio andar porque ela não crê que aquilo vá surtir um efeito positivo na vida dela, na sociedade. Então é muito difícil a gente conseguir incluir na sociedade esse tipo de debate. Por isso que eu falo que essas questões elas devem ser ensinadas na escola, né? O ser humano é um HD zerado quando nasce, né? A gente pensa e conduz a vida, acha com aquilo que a gente foi acrescentando durante a vida. Então, se você consegue instituir nas escolas, eu, por exemplo, sou um defensor, é até um projeto do senador Romário, de incluir o ensino da Constituição da República no ensino fundamental, ou seja, no ensino médio, no ensino básico, o ensino dos direitos humanos nas escolas, você forma um cidadão melhor, você tende a formar alguém melhor naquela área, você tende a formar alguém com conhecimento, o mínimo que seja, né, mais voltado para aquele tipo de situação, que ela possa repensar uma situação de conflito que ela se veja durante a vida, ou que ela, se alguém vier falar para ela que a solução é armar a população, acho que já ficou claro que eu defendo que essa não é a solução, ela vai
ponderar, ela vai pensar, ela vai ter... Eu vou fazer coro com você, já ficou claro que nós não defendemos. Não. Então... Eu acho que é um dos maiores absurdos que tem, é isso aí. Mas, aí que tá, há quem defenda, eu não ataco quem defende. Eu gosto até do debate, eu gosto de entender o porquê. Mas como tudo sempre é pautado na polícia americana, né? Isso aí é famoso. Toda delegacia, acho que nos anos 80, 90 tinha um desses. Bom, ainda é capaz de acharmos por aí. Ah, com certeza. Tem diminuído muito. Muito. Eu, como frequento, né? A gente está sempre em contato com os policiais, isso aí tem diminuído muito. Tanto que até hoje eles mesmos expurgam isso. Por quê? Porque isso aí era uma cultura oriunda da ditadura militar. Né? As coisas são culturais. A ditadura militar, toda delegacia tinha, todo mundo apanhava. Tinha um pau de arara, né? Sem nem saber por quê, exatamente. Aí a coisa veio evoluindo, né? Eu falo que veio evoluindo. A própria polícia, o sistema penitenciário, foi percebendo que aquilo não era uma maneira correta de agir e foi extirpando. Quem fazia, quem acobertava, né? O mal policial, ele foi sendo sempre retirado, a polícia foi sempre dando muita atenção a esse tipo de conduta fora dos padrões, né? E hoje em dia, acho que praticamente extirpado a gente não pode falar, mas bem baixo o índice dessas agressões com esse tipo de bastão ou tortura dentro das delegacias do estado de São Paulo e acredito que todo o país. Mas é uma questão sempre a ser debatida. A gente tem que, por exemplo, a gente estava falando da arma, eu sou contra, você é contra. Eu não me insurjo a quem seja a favor. Eu gosto do debate, eu gosto de entender o motivo. O que eu digo é que tudo se resume, a maioria dos argumentos, nos Estados Unidos pode. Nos Estados Unidos pode. Só que hoje tem no Congresso americano mais de um projeto buscando a revogação disso. Né? Porque o índice de morte por arma legalizada lá é muito grande. Mas não... Só que quem defende... E aí, no caso, inclusive não é morte em conflito com o bandido, né? Não. Por uma séria situação. Começa desde uma discussão familiar, uma briga ali, o filho pegar uma arma também que está perdida, né? Exatamente. E para isso acontecer, basta ter a disponibilização da arma. Não acho que seja a solução. Eu acho que sempre eu acredito muito na educação. Né? A gente tem que ser um pouco mais educado. O Estado deve buscar melhor essa educação da população, conscientizar e fazer da nossa sociedade uma sociedade mais culta, mais inteligente, mais leitora, né? E mais apta a fazer debates de tamanha grandeza, de tamanha repercussão. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas eu repito, não é porque eu sou contra que eu não respeito. E isso tem se confundido muito hoje em dia. Né? Você tem rede social, você sabe que qualquer coisa que você abra que tenha lá, a pessoa não consegue não opinar contra sem ofender. Né? Você pode opinar contra, mas você não precisa ofender, você tem total direito de opinar contra. Esse é o direito constitucional, é direitos humanos isso. Você tem a sua liberdade de expressão, de pensamento, mas você não precisa, a partir do momento que você ofende o outro, para justificar o seu posicionamento, vai estar incorrendo em crime, né? Seja em calúnia, seja em injúria, seja difamação, seja ameaça. Né? Você passa, né? Porque está na internet que não... É um mundo livre, pode, né? Tudo. Inclusive são garantias dos direitos humanos. Né? Então é tudo, por isso que eu falo, o que são direitos humanos? Tudo. Se a gente for buscar, você vê que tudo está ligado aos direitos humanos. Todas as garantias, todas as condutas estão ligadas aos direitos humanos. Bom, fazendo aí uma análise também hoje contemporânea da nossa sociedade, qual é o setor dela que é mais vulnerável, que tem mais dificuldade de ter seus direitos garantidos? É a criança, é o idoso, é a população adulta, é o jovem de periferia, é o negro? Quem? Eu acho que a gente não pode esconder as coisas, né? Tapar o sol com a peneira. Eu acho que a periferia ainda e o jovem pobre, né? Ele tem uma maior dificuldade. A periferia porque ela tem mais dificuldade
a ter o acesso, né? O acesso a direitos básicos na periferia, a gente, desculpa, a gente sabe que é difícil, né? Nos grandes centros, pior ainda, né? Mas a gente tem a real certeza de que na periferia você tem um serviço de segurança pior, um serviço de saúde pior, uma violência maior, né? E isso não é porque a gente quer. A pobreza e o crime, eles prosperam aonde o Estado é omisso. Isso parece conversa furada, como dizem, né? Parece clichê, Parece clichê, mas é assim que funciona. A pobreza e a criminalidade, elas aumentam onde o Estado é mais omisso. A criminalidade se aproveita da pobreza, da vulnerabilidade do outro, para angariar soldado, né? Então, mas o fulano e o ciclano eram da periferia, eram da favela, e eles cresceram e tudo mais. Geralmente essas pessoas, elas têm uma base familiar muito boa. E a nossa sociedade hoje, ela tem perdido até essa base familiar. Você não vê mais uma base familiar sólida como a gente tinha antigamente. E isso influencia, porque isso influencia na formação do ser humano. Não é só a escola, o estudo. Tem que ter a condição familiar. Então, às vezes tem até o pai e a mãe dentro de casa. A base familiar não é pai, mãe e filho, né? E não é pai e mãe dentro de casa. O pai pode até trabalhar, ser um trabalhador, mas se tem algum vício, que chega do trabalho, fica na esquina, no boteco, volta, bate em todo mundo, isso não adianta nada, né? A criança sai com um estigma. Eu tive um rapaz uma vez que me perguntou se ele não podia bater na esposa mesmo. Né? Aí eu olhei bem pra ele assim, eu falei, não entendi a sua pergunta. Ele falou, não, isso foi só eu e ele, né? Por que eu não posso bater na minha mulher? Cresci com meu pai batendo na minha mãe. Aí aquela questão da HD zerada. Ele cresceu vendo, ele achou que era certo, bateu na mulher dele um dia, 2, 3 vezes. A mulher foi fazer boletim de ocorrência. Né? Então é uma questão cultural. A questão do que ele entendeu, do que ele achava certo. E como eles, existem muitos outros. Né? Não é, a gente, eu falo assim, a gente que tem um estudo, um entendimento, a gente acha absurdo a pessoa perguntar isso. Mas não é. É uma questão da cultura deles. Se a gente for ao Oriente Médio, onde tem as penalidades físicas, a gente acha absurdo. Mas eles não entendem assim. Eles entendem que é daquela forma, que é uma questão cultural. No próprio Brasil, né, a gente vê situações aí, por exemplo, como a gente está falando de periferia, a gente vê situações em que as pessoas acham comum fazer justiça com as próprias mãos, né? Alguém cometeu uma violação, que seja ela simples ou não, a pessoa vai lá e junta aquele grupo, às vezes condena a pessoa até a morte, né? Exatamente. Isso é o pior das situações. Eu não sei se você vai se recordar, com certeza, acho que há um tempo, alguns anos atrás, eu acho que eu falo aí de 2018, 2015, 2014, em São Vicente, se não me engano, Santos, teve uma mulher que morava na periferia e ela foi confundida com uma procurada por sequestro de criança, magia negra, toda. Sim, eu lembro muito bem desse caso. A população se revoltou, meia dúzia foram lá, arrastaram ela pela rua, bateram nela, mataram ela. E aí, essas pessoas que agrediram ela, algumas foram identificadas e, se eu não me engano, no final do ano passado, o primeiro foi condenado. Se eu não me engano, aí a 14 anos de reclusão pelo homicídio. Ou seja, o cidadão que bateu numa mulher porque ela potencialmente era uma criminosa, depois que foi comprovado que não era, ele se tornou criminoso porque ele matou ela. Será que, e agora? Pela lógica dele, o marido dela podia matar ele. E essa lógica ela não acaba nunca. Porque daí o parente da segunda vítima acha que pode matar o marido da primeira. Então isso não acaba. Sempre vai ter. Isso é Velho Oeste, né? Isso é de como as coisas funcionavam.
matou a família, um ia matando o outro. Né? Então não é assim, e esse cidadão está cumprindo pena e tem mais outros a serem, que o processo ainda está correndo. Então, cai na onde? Na questão de acreditar no que é dito. Né? Ele estava lá, não é ela, aquele burburinho, aquelas coisas que acontecem na rua. Vamos pegar ela então. Você nem foi perguntar, não foi querer saber. E eu aconselho até, nesse tipo de questão, se você está num lugar que você vai ver que vai perigo de acontecer alguma coisa, você tem que discar no 90. Porque se você for tentar parar aquilo, você muito provavelmente vai apanhar também. Né? Pode ser vítima também. Aconteceu comigo essa semana, eu estava de carro e não contei pra ninguém. Aconteceu essa semana, eu estava de carro, aí eu vi que um carro parou na minha frente, mais à frente, desceu a mulher do banco do motorista e começou a andar. E saiu um cara do carona, já sem camisa, aparentemente muito embriagado, pegou ela pelo braço e começou a arrastar ela para dentro do carro. Eu automaticamente diminuí a velocidade do meu carro, encostei atrás e fui para parar atrás. Só que existia um campo de futebol ali no lado. Então tinha muita gente, muito homem jogando bola ali. E eles pararam o jogo, começaram a olhar, o cara começou a ofender a mulher, colocar ela no carro, colocou ela no carro, mandou ela embora, e ficou ele e ali 20 homens. Eu parei o carro e falei, nossa, agora eu acho que vão bater no cara. E começou uma discussão, que não parava, aí um daqueles rapazes ali, um deles mesmo, alguns já foram e contiveram os demais e mandaram o rapaz embora. Mas se não tem esse pessoal aí, provavelmente o cara ia apanhar de muita gente. E aí eu parei onde, eu falei, vou esperar, porque se acontecer alguma coisa, vamos ter que descar o 90. Eu não vou descer lá pra parar, porque eu vou apanhar também. Né? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado na conduta na hora de defender o outro, né? O terceiro, porque senão acaba sobrando pra gente mesmo. Só pra gente contextualizar esse caso que o Dr. Felipe citou anteriormente lá no litoral, começou na rede social esse burburinho, através de uma página de notícias, né? Um pessoal que gostava de fazer do bairro, cobertura, né? De notícias policiais, e pegaram a foto de uma mulher lá do Nordeste, que estava sendo acusada de cometer sequestro de crianças, e colocaram como sendo uma mulher ali do litoral sul, né? Isso. E aí alguém achou que a mulher era parecida e acabou acontecendo essa situação fatal, né? Assim como aconteceu agora, um ano passado, aquela triste morte da travesti Dandara, né? Que também agora, recentemente, os criminosos foram condenados, né? Então são situações como essa que a gente tem que lutar contra e batalhar, como o Dr. Felipe vem falando, também tendo cuidado para resguardar a nossa própria vida, né? Quais são os desafios agora para os próximos anos no Brasil aí dos direitos humanos? Eu acho que o maior desafio é a conscientização ainda. Eu acho que o maior desafio que a gente pode ter é não só a aplicação irrestrita, porque eu acho que isso seria utópico, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Um confronto, um enfrentamento, algo sempre ocorre, né? Mas a conscientização é o maior desafio que a gente tem a respeito dos direitos humanos. A gente tem que buscar sempre estar falando, sempre estar em debate, sempre trazer o debate para a sociedade, né? Então sempre que eu sou convidado, que eu posso, eu vou a TVs, eu vou a escolas, eu ministro palestras, para a gente poder difundir o máximo possível o conceito de direitos humanos, a sua aplicabilidade, a sua intenção e a sua importância. Então eu acho que ainda a conscientização é a maior dificuldade que a gente tem no país, que a gente vive, né, de vários direitos muito grandes, várias aplicações, vários entendimentos, não só de direito, mas essa questão da sociedade se insurgir e tudo mais. Eu acho que a conscientização é a maior dificuldade. Só para falando do caso que a gente falou, o cidadão comum,
ele tem o direito de dar a voz de prisão a alguém quando vê um delito em flagrante, né? Então, num caso desse, se surgiu a dúvida lá, podia manter a cidadã lá descalma-zero, né? Esse caso que eu acabei de relatar que eu vi na rua também, mas não é feito, a pessoa parte para agressão, e nesse caso da moça lá de São Vicente, a polícia teve dificuldade em entrar na comunidade, não deixaram a PM entrar lá, queria que pegasse o corpo e nada. Mas eu acho que ainda bem que a vida da moça não volta mais, a da Nara não volta mais, mas ainda bem que se acharam os culpados e levar eles a ente da lei, que é o que vale, né? Senão, se for cada um fazer a sua, e se for fazer cada um a sua armado ainda, nossa. Aí vira o novo oeste, né? Fontes qualificadas como o Dr. Felipe, onde eu encontrar, porque se todo mundo for consultar você não vai divulgar mais, né? Porque bastante gente tem dúvida. Mas a ferramenta adequada, por exemplo, na internet e em outros espaços? A dúvida faz parte e é bom a dúvida, né? A gente aprende com a dúvida e tem que buscar a dúvida. Tem o meu telefone profissional, né, que é o 3621-3117, telefone do meu escritório. E nas redes sociais, interessados, buscar por Felipe Mazzuia, Mazzuia M-A-Z-Z-U-I-A, vai me encontrar em todas elas com o meu nome. Então, Dr. Felipe Mazzuia, advogado, especialista em direitos humanos, quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. A gente estava programado para meia hora, gente, porque também hoje viria outros convidados, né? O pessoal, o Tonhão Vanusa, como é conhecido, Antônio Carlos de Paula, deve ter se perdido no meio do caminho aí, né? Hoje também é o dia do corintiano, então a gente vai falar sobre isso, ele que é um torcedor apaixonado. Um abraço para o Tonhão, para todos os torcedores. E também, se todos têm direito de torcer pro time e andar juntos até irmanados, né? Graças aos direitos humanos, né? A gente tem essa possibilidade que devemos respeitar, né? As escolhas dos outros, sejam elas recreativas, religiosas, individuais, né? Coletivas. Eu acho que isso é muito importante. Como o Dr. Felipe Mazzuia vem falando, o debate é bom para a gente esclarecer, para a gente orientar, modificar às vezes as nossas posições, mas desde que seja feito dentro do maior respeito, da melhor forma de diálogo, né? E congraçados, né? Sempre sabendo respeitar o posicionamento do outro, né? E entender também um pouco o que o outro tem em mente, né? Então é isso, hoje o nosso programa está acabando, nessa segunda-feira, dia 23 de abril. Quero agradecer ao nosso diretor Jefinho, agradecer a Claudinha Mello e toda a nossa equipe aqui da TV Cidade. Amanhã nós estamos de volta aqui a partir das 18 horas no Canal 3, com você aí de casa. Muito obrigado e uma ótima noite.